Fala, meus alunos do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões de raciocínio lógico matemático, de RLM, da prova da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, para os cargos de agente e escrivão. A prova foi aplicada no dia 20 de fevereiro de 2022 pela banca, Universidade Federal de Mato Grosso. Questão de número 1. A questão de número 1, assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente a. Tenho essa expressãozinha aqui, Não é verdade que 17 novos delegados da Polícia Civil foram empossados no dia 29 de novembro de 2021 e aqui está o meu conectivo, minha conjunção. 19 outros estavam em formação pela academia da instituição. Nessa expressão aqui, não é verdade que essa questão pede para fazer uma regra de negação. Uma regra de negação. Toda questão que vier falando não é verdade, é mentira, e colocar aqui uma proposição composta ligando ao conectivo e, ele quer que faça a regra de negação desse conectivo. A negação do conectivo E, utilizando uma das regras utilizado nas leis de De Morgan, nos garante da seguinte maneira: vou fazer a negação do E, transformando esse E no conectivo OU, negando as duas partes da minha proposição. Então, eu posso considerar esses 17 novos delegados da Polícia Civil foram empossados no dia 29 de novembro de 2021, eu posso considerar ela como sendo o valor de P. E também aqui a outra parte, após o conectivo E, 19 outros estavam em formação pela academia na instituição, eu posso chamar ela de Q. Então, para eu fazer a negação nessa proposição composta, eu substituo o E pelo OU, nego a primeira parte e nego a segunda parte. É uma regra que utilizamos, ela conhecida como a regra do neném. Nego a primeira parte, nego a segunda parte, transformo esse conectivo E no conectivo OU. Então, dentro das alternativas, eu tenho que procurar essa estrutura, onde a primeira parte vai ter negação, a segunda parte vai ter negação, e o conectivo aqui transformou em E no U. Olha lá nas alternativas, na letra A, procurando aqui os conectivos. Aqui é o conectivo E. Quando eu faço a negação do E, não pode ser o E. Na letra B é o conectivo OU, vou deixar aqui para a gente analisar. Na letra C também é o conectivo OU, vou deixar aqui. Na letra D, observa, procura onde está o conectivo. O conectivo da letra D também é o conectivo E. Tenho aqui o conectivo E. Não pode ser. Negação do E, transforma o E no OU. Na letra E, o conectivo também é o conectivo E. Não faço a negação do E pelo mesmo conectivo. Negação do E pode ser o conectivo OU. De que maneira? Tem que ter uma negação na primeira parte, tem aqui o não foram empossados, e também tem uma negação na última parte, não estava em formação. Então, resposta correta aqui, letra B. Na letra C, analisando aqui as negações, tem uma negação na primeira parte, considerando 17 novos delegados da Polícia Civil não foram empossados. Aqui ele disse uma afirmação, disse que foram empossados. Então, para eu negar essa minha proposição, eu coloco o advérbio não aqui na primeira parte, e eu preciso também ter a outra negação aqui, tinha que ter a outra negação. Então, nessa letra C faltou a negação aqui, que era não estavam. Resposta correta, letra B. Questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte: Pedro não é delegado em Carlinda se e somente se. Tenho aqui o bicondicional. José é delegado em Alta Floresta. José não é delegado em Alta Floresta se e somente se. Novamente o conectivo é o bicondicional. Maria não é delegada em Apiacás.
Se Maria é delegada em Apiacás, está aqui ó, o se então, o conectivo agora nessa afirmação aqui, nessa minha proposição é o condicional, o se então. Não, João não é delegado em Nova Canaã do Norte. Aí, ora, João não é delegado em Nova Canaã do Norte. Portanto, é verdade que eu toda vez que vier dentro de um comando da questão, várias proposições aqui, né, fazendo a ligação entre os conectivos e ele pede a verdade, esse assunto aqui é argumentação. Então, para eu responder e chegar em um argumento válido para analisar as alternativas aqui, eu preciso transformar essas minhas informações aqui ó, da linguagem portuguesa para uma linguagem simbólica, né? Vou simbolizar, considerar que todas essas minhas informações é verdadeira e no final fazer aqui a análise, né, de cada alternativa para encontrar aquela que é verdade, aquela que o comando da questão nos pede. Então, simbolizando aqui, ó, primeira parte eu tenho dizendo lá que Pedro não é delegado. Então, vou considerar aqui, ó, esse P de Pedro, e como ele está dizendo que não é delegado, o P eu chamo de Pedro e vou chamar de D. Ó. Então, PD, Pedro não é delegado. Aí o conectivo é o bicondicional, é aquela setinha dupla, tá aqui, ó, setinha dupla. A segunda parte está dizendo lá que José é delegado. Então vou chamar lá de José, né? Chamando aqui ó, de José. José é delegado. Pronto, chama aqui José D. Coloquei aqui José porque eu já tinha identificado, ó, porque no comando da questão vou ter outro com J, João. Para não confundir, vou chamar aqui José, nomezinho dele, dizendo que é delegado. E quando chegar aqui em João, eu coloco o nomezinho de João. A segunda informação, ó, ele diz lá que José, novamente se tratando aqui de José, está dizendo agora que José não é delegado. Então, eu vou colocar aqui a negação, tem aqui a negação, vou colocar o nomezinho de José e dizer que ele não é o delegado. Beleza. Aí, qual é o conectivo? O conectivo é o se, somente se, é minha setinha dupla. Tá aqui a setinha dupla. Certo. A segunda informação vai dizer ó, que Maria não é delegada. Então, eu coloco lá o tio, representando a negação. Maria, delegada. Vou chamar de MD. Na terceira proposição, eu tenho um condicional. Ó. Agora é afirmando, dizendo que Maria é delegada. Então, vou chamar aqui de MD, Maria é delegada. Tenho a minha condicional. E a outra informação está dizendo ó, que João é delegado. Está afirmando, João é delegado. Vou chamar aqui ó, de João, delegado. Pronto, João é delegado. João D. Beleza, agora ele vai concluir com uma proposição simples, olha. Ele diz lá que João não é delegado. Proposição simples, então vou trazer para cá o valor de João não é delegado, colocando aqui a negação. Pronto, primeiro passo, realizar uma simplificação da linguagem portuguesa, transformando aqui as informações dadas no comando da questão para uma linguagem, né, lógica. Simbolizei aqui para ficar mais fácil fazer a análise dos conectivos. Então, em argumentação, todas essas minhas informações aqui, ó, eu considero elas como sendo verdadeiras, tá aqui verdadeiras, e eu começo pela proposição simples. Minha proposição simples, ó, é a negação de João não é delegado. Então, a partir de João não é delegado, vou encontrar o parzinho que eu tenho de acordo com o comando da questão, né? Dentro desse meu argumento. Eu tenho aqui a negação de João não é delegado, é verdadeiro. Então, João aqui ó, é delegado, que é uma afirmação. Vai ser o quê? Vai ser falso. Pronto, tá aqui. Se a negação de João não é delegado, né? João não é delegado é verdadeiro e a afirmação ó, é falso. João é delegado é falso. Dentro do condicional, o conectivo condicional, para que seja verdadeiro, aqui Maria ser delegada ó, só pode ser falso. Então eu tenho outra informação aqui de Maria, é o pazinho referente a Maria delegada. Maria não é delegada vai ser o quê? Maria delegada é falso. Maria não é delegada vai ser verdadeiro. Eu tenho aqui a minha bicondicional. Eu quero que ela seja
verdadeiro. Então, dentro do conectivo, a operação com bicondicional, para que ela seja verdadeira, eu tenho que ter as duas proposições simples, ó, ligando para fazer a operação, sendo verdadeira. Então, essa parte aqui, obrigatoriamente, José é delegado, é verdadeiro. Então, a negação de José é delegado, né? José não é delegado, é verdadeiro. E a afirmação aqui, ó, José é delegado, vai ser o quê? Vai ser falso. Da mesma forma, para garantir que minha bicondicional seja verdadeiro, eu tenho que ter as duas partes iguais. Se essa é falso, consequentemente, essa também vai ser falso. Onde diz lá que Pedro não é delegado. Pronto, encontrei os valores, olha, de todas as proposições simples que consta no argumento. Agora o que nos resta é analisar todas as alternativas para saber qual é a verdadeira. Então, fazendo aqui a análise da letra A, conectivo, ó, é o se então, tá aqui, é o se então. Então, eu vou fazer a análise aqui do se então, vou ter que procurar a primeira parte e também a segunda parte. A primeira parte, ó, vai dizer lá que José não é delegado. Então, eu vou procurar aqui no meu argumento relacionado a José. Tenho aqui, ó, José não é delegado, é verdadeiro. Então, José não é delegado, é verdadeiro. Tá certo. Última parte, Maria é delegada. Vou ter que procurar onde está Maria. Maria delegada está aqui, ó, falso. Dentro da tabela do condicional, só existe uma maneira de ser falso. E é justamente quando o antecedente vem verdadeiro e o seu consequente vem falso. É na nossa regra, vou fazer faxina. Tá aqui. Se vier nesse formato, a minha condicional ela vai ter um valor lógico dela, o resultado da condicional vai ser falso. Beleza. Agora na letra B, vai dizer lá que João é delegado. Vou procurar lá o argumento de João é delegado. Tá aqui, ó. João não é delegado, é verdadeiro. E João é delegado, ó, é falso. Tá aqui, é falso. Qual é o conectivo? O conectivo aqui é o ou, representado por esse Vzinho. A segunda parte, depois do ou, está dizendo lá que José é delegado. Vou procurar lá José é delegado. José é delegado é falso. Dentro da tabela, verdade. A operação com o conectivo ou, para que seja verdadeiro, tenho que ter apenas um, né? Apenas um aqui nos garante que a minha proposição é verdadeira, né? Apenas um valor desse seja verdadeiro. Como as duas é falso, dentro da tabela do ou, isso aqui vai ser falso. Agora, na letra C, eu tenho lá, João não é delegado. Eu vou procurar lá a minha informação, a minha proposição, aonde diz, né, que João não é delegado. Tá aqui, ó, João não é delegado. João não é delegado, ele é verdadeiro. O resultado dele lá é verdadeiro. Tá aqui. O conectivo é o bicondicional, é o se somente se. Conectivo, bicondicional, se somente se. E vou olhar a segunda parte. Ele vai falar de Maria. Maria é delegada. Maria delegada está aqui, ó. Maria delegada é falso. A bicondicional só será verdade quando? Quando as duas partes for igual. Tenho aqui verdade e falso. Os valores das duas proposições simples são diferentes. Se são diferentes, esse meu valor da minha bicondicional vai ser falso. Pronto. Tá aqui a letra D. Pedro é delegado. Então vou analisar aonde está o meu amigo Pedro. Tá aqui, ó. Pedro é delegado. Pedro não ser delegado é falso. E Pedro ser delegado vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Então a negação dessa informação aqui, ó, não ser delegado é falso, e a afirmação, como ele colocou aqui na letra D, é verdadeiro. O conectivo, ó, conectivo agora vai ser a conjunção, é meu e, represento com esse símbolozinho. Vou ter que analisar a segunda parte, relacionada agora a João, ó. João é delegado. João é delegado, é falso. Trago para cá. Operação com conectivo e. Tem verdade e falso. Isso aqui vai ser falso. Dentro do conectivo e só será verdade quando as duas partes for verdade. Essa teria que ser verdade e essa também teria que ser verdade para que a minha proposição com a conjunção fosse verdadeiro. A última, a letra E,
tem um conectivo aqui, o se então, tá aqui o se então. Então eu já sei que eu vou analisar através dessa setinha, que representa aí o conectivo se então. Vou analisar a primeira parte. Primeira parte, Maria não é delegada. Maria não é delegada, tá aqui, ó. Maria não é delegada é verdadeiro. Pronto. A última parte, né? A outra parte, Pedro é delegado. Vou analisar aqui, ó. Pedro não é delegado é falso. E Pedro é delegado vai ser o quê? Verdadeiro. Dentro de uma condicional, quando eu tenho ali as duas partes verdadeiras, isso também vai ser verdadeiro. Então a única questão, a única alternativa, né, dessa questão, resposta correta é letra E. Questão de número 3. Dizer que a afirmação todos os investigadores de polícia judiciária civil nomeados por concurso público são empossados pela diretoria geral é verdadeira. Do ponto de vista lógico, dizer equivale a dizer que a seguinte afirmação é falsa, qual das alternativas? Então eu tenho aqui, ó, essa expressão, quando vier dizendo lá que é falsa, é uma regra de negação. Então, dentro da regra de negação, eu vou procurar a regra do quantificador relacionado ao tudo. Eu quero fazer a negação do tudo. Então, para eu fazer a negação do tudo, ó, trazendo para cá, a negação do tudo nos garante que vai ser o algum não. Vou ter ali o algum, o outro quantificador ligado agora com uma negação. Lembrando que esse algum pode ser substituído pela expressão pelo menos um. Pelo menos um. Tem aqui, pelo menos um. Já satisfaz aí a regra do algum, pelo menos um. Ou também sendo o existe. Posso colocar também o existe. Sempre ligado o valor do com o valor da negação, né? Tenho aqui o meu existe. Existe não e pelo menos um não. Vou procurar dentro das alternativas, ó, onde tem essa partezinha do quantificador algum. Então, a negação do todo que ele pede não pode ser o todo. Negação do todo tem que ser o existe, ou pelo menos um, ou o algum não. E na letra B, eu tenho aqui o nenhuma. A negação do todo não pode ser feita com nenhum. Tenho aqui na letra C, o pelo menos um, ó, pelo menos um. Vou olhar ali se tem a negação. Pelo menos um investigador de polícia judiciária nomeado pelo concurso público está aqui, ó, não é empossado. Então, a negação do todo é o algum não, ou pelo menos um não, a forma como foi colocada aqui na letra C. Resposta correta é a letra C. Aqui poderia ser o algum também, mas observa que eu não tenho a negação. Aqui está dizendo que são empossados, era para dizer, né, que não são empossados. E na letra D está dizendo que é vários investigadores, né? E também não tem a negação, não é vários. É algum, pelo menos um, ou existe, né? Ligado à expressão a negação. Resposta correta, letra C. Questão de número 4. Considere o seguinte argumento. Tenho aqui, todo delegado é bacharel em direito, alguns delegados são políticos. Do ponto, portanto, algum bacharel em direito é político. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama, que melhor representa a relação entre as proposições desse argumento. Então, ele quer a representação em formato de diagramas. Olha, eu tenho aqui o todo, meu quantificador, e eu tenho o meu algum. Então, para eu fazer aqui uma representação desse diagrama, eu tenho que conhecer que a ideia do todo sempre será esse desenho. Ó. A ideia do todo, eu vou ter um conjunto menor dentro de um conjunto maior. Então, o delegado vai estar aqui, ó, todo delegado representa por esse conjunto, é bacharel em direito. Então, posso colocar aqui, ó, bacharel, colocar aqui bacharel. Conjunto de bacharel, ele vai estar aqui com todos os delegados dentro dele. O algum é representado dessa forma. Eu tenho aqui uma interseção relacionada a essa parte em comum entre delegados e também políticos. Para eu fazer uma análise
referente ao diagrama em uma conclusão corretamente, vou pegar aquele conjunto que se repete, que é o conjunto de delegados, tá aqui é o conjunto de delegados, e vou ter que juntar as duas proposições que ele colocou. Vou juntar relacionada aqui a bacharel, tá aqui relacionada a bacharel, e agora eu vou juntar com essa partezinha que é o político. Então eu faço uma interseção ali, ó, com o político. Tá aqui a representação gráfica, o desenho gráfico para esse meu argumento, né, como ele colocou aqui, relacionado ao todo e o algum, o desenho eu tenho que considerar como verdadeiro esse formato. Olha nas alternativas, observa aqui que eu tenho dois tudo, né, aqui dentro. Aqui eu tenho interseção com os três, mas observa que está faltando uma partezinha de colocar o delegado dentro dos bacharéis, então eu elimino esse daqui, esse desenho, elimino esse desenho, observa aqui, ó, vou ter o conjunto maior, que é o do bacharel, vou ter o conjunto menor, que é o delegado, e se você observar, eu tenho interseção entre bacharel e delegado, que são o conjunto dos políticos. Então a resposta correta aqui, ó, a que melhor representa esse argumento é esse desenho. Nesse aqui, observa que está faltando colocar todos os delegados dentro do bacharel, e aqui também, ó, colocou ali sem interseção, né, entre os delegados e os políticos. Então, tanto esse formato está errado, como esse tá errado. O único desenho que representa bem esse argumento é esse desenho aqui. Resposta letra C. Questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: considere a seguinte proposição. Se o policial civil Antônio está lotado na delegacia municipal de Guaranatã do Norte, então ele não está vinculado à delegacia regional de Porto Alegre do Norte. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação da proposição. Ó. Então ele quer a negação dessa proposição. Observa o conectivo. O conectivo lá é o se então, representando aqui, ó, em lógica, eu vou ter um se então, onde a minha primeira parte eu vou considerar ela como sendo a proposição P, que é justamente o policial civil Antônio, e também a última parte, ó, observa que eu tenho uma negação, ele diz lá, não está vinculado à delegacia regional. Posso chamar aqui de que. Como tem a negação, eu considero aqui como essa minha negação sendo meu tio. Ele quer a negação dessa proposição. Para eu fazer a negação do conectivo condicional, existe, né, a regra do mané. Tenho que utilizar a regra do mané. Como é que funciona essa regra do mané? Vou ter que manter a primeira parte dessa minha proposição, não mexo com ela. Do jeito que está aqui, eu trago ela para baixo, vai estar ali o valor de P. O conectivo condicional, eu vou modificar ele, né? Vou mudar, vou substituir agora para o conectivo E. Já na última parte, eu vou ter que fazer a negação. Então, eu tenho que fazer a negação de que. A negação de que, ó, observa aqui que eu tenho não que, para eu negar uma proposição que já tem a negação, é uma dupla negação, e uma dupla negação vira uma afirmação. Então, a negação de não que vai ficar só o valor de que. Pronto, eu tenho que procurar nas alternativas esse formato aqui. Observando que a condicional vai ser substituída pelo i, eu vou olhar aqui dentro das alternativas, ó. Eu tenho aqui na letra A o conectivo i, tranquilo, pode ser a letra A. Na letra B eu tenho um condicional, não pode ser. De condicional para condicional eu utilizo uma regra de equivalência, aqui é negação, então a negação para fazer do condicional eu transformo no e. Aqui na letra C, observa lá que o conectivo vai ser o ou, não pode ser o ou, tem que ser o e. Na letra D, o conectivo será o ou, tá aqui ó, o ou, não existe a regra de equivalência com o ou, a negação, né, da condicional vai ser o e, não será o ou. E aqui eu também tenho um outro condicional, ó. Outro condicional, então só restou para mim a letra A. Resposta correta, letra A. Observa que eu vou ter as duas partes da proposição sem a negação. Tenho essa parte aqui, ó. O policial civil Antônio está lotado, não tem negação.
ele está vinculado à delegacia regional, também não tem negação. Tinha negação aqui na primeira parte, mas quando eu utilizo a regra do mané, essa minha negação ela some, então por isso que aqui não tem negação. Então a única resposta correta é letra A. Certo, pessoal? Então essas foram as 5 questões cobradas na prova da Polícia Civil do Mato Grosso para os cargos de agente e escrivão. Espero ter ajudado vocês na resolução dessas questões. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos.